Bom dia a todos, mais um meio de semana. Agradecer sempre quem acorda cedinho para estar aqui com a gente, também quem assiste as lives depois. Eu sou Juliana Moraes, sou idealizadora aqui da Qualivetes, fui a fundadora. Há 12 anos atrás a história começou. Bom dia, Fê. Quando eu comecei a atender sozinha, eu sou formada pela Universidade Metodista de São Paulo e logo depois de me formar médica veterinária, eu fui fazer pós-graduação na parte de medicina tradicional chinesa. Então, minha primeira pós-graduação foi em acupuntura, que é a principal técnica que a gente aprende. E logo depois eu segui para pós-graduação de fitoterapia. Fiz alguns cursos que são cursos de extensão, né? Que são técnicas também de medicina chinesa. E depois eu fiz uma outra pós-graduação de métodos avançados de medicina chinesa. Também bem interessante. Bom dia, Adri. E hoje o que nós fazemos, eu criei uma equipe, já faz alguns anos. Então a nossa ideia é realmente expandir o que eu fazia sozinha. E dessa forma a gente consegue atender São Paulo e Grande São Paulo, por meio de 10 meninas. Hoje estamos aqui em 12, porque temos também as estagiárias. Dri me dando feliz aniversário, obrigada. Então, foi ontem. Ai, gente, por isso que eu tô até com olheiras, né? Porque a gente fica falando com as pessoas até tarde, comendo bobagem até tarde. Obrigada. E aí, voltando então, o que eu fiz aqui na Qualivetes foi realmente desenvolver algo bem diferente para que a gente pudesse ir transformando a ideia de medicina veterinária para tentar prevenir mais e remediar menos. Hoje, como que funciona? Nós acabamos de mudar, tá fresquinho. Então, no dia 1º de maio, a gente deu início a uma nova forma de avaliação. E a nossa ideia é realmente abordar o tutor de uma forma que a gente possa trazer para vocês todas as informações possíveis. Então, a gente iniciou com uma avaliação que é dividida em 3 partes e em diferentes momentos a profissional vai até a sua casa ou na clínica da sua preferência e ela vai avaliar o teu animalzinho. Então, pode ser uma acupunturista e uma nutricionista, pode ser uma fisiatra e uma reikiana. Enfim, as combinações dependem do clínico também que te indicou, da situação do seu animalzinho. A gente vai juntando todas as informações e oferece a melhor opção ali de tratamento que vai trazer um resultado mais rápido para o teu pet. Então, essa é a ideia. E hoje nós conseguimos, com essa quantidade de meninas, atender também em locais até fora de São Paulo, mas municípios próximos, né? Osasco, Guarulhos, região ali do ABC, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Santo André. E isso é bem legal, todas as quartas-feiras eu tô aqui, porque a nossa intenção é sempre trazer um pouquinho do que acontece aqui na nossa rotina para a vida de vocês. E dessa forma a gente consegue abordar vários assuntos e todo mundo tem um pouco mais de conhecimento sobre a medicina integrativa, que é uma palavra aí que está super na moda, integrativa, mas que muitas vezes gera dúvida e a gente não sabe bem o que significa. Então, nossa intenção com o integrar é realmente trazer a opinião de vários profissionais, né, da área, e a gente vai trazer o melhor para o teu pet por meio de um laudo técnico e de opções de tratamento. Então, o que é o integrar? A gente aqui, como profissionais da área complementar, a gente vai abordar o teu pet de uma forma um pouco mais natural, com opções de técnicas complementares. Então, acupuntura, fisioterapia, fitoterapias, né, que são as ervas manipuladas, as ervas chinesas, florais quânticos. A gente também é muito bom eu brinco que somos palpiteiras, né? Mas, na verdade, o que a gente faz é dar uma orientação adequada em relação ao manejo, que é a forma com que você cuida do teu animal dentro da tua casa. E a gente entende que isso faz toda a diferença em relação aos resultados que você vai obter. Então, o que eu peço sempre é que vocês possam compartilhar a live com quem vocês acharem que o conteúdo seja relevante, quem gosta de bicho, quem pretende ter que é o pessoal do preventivo.
E peço que vocês cliquem no coraçãozinho, porque é uma forma que o Instagram entende que a nossa live tem um conteúdo legal. E peço para que vocês, quando possam, estejam aqui com a gente. Eu tô vendo pessoal, bom dia Felipe, bom dia Deb. Então, que vocês, quando possam, estejam aqui conosco. E hoje eu separei um assunto que é bem falado aqui. E quando a gente está fazendo trabalho com novos clientes, a gente ouve muito que é em relação à alta. Mas eu entendo que essa angústia sobre a alta é mais do que isso. A angústia sobre a alta é o entendimento de até onde vai esse acompanhamento complementar. E isso dá uma complicada até, né? Porque a gente fica meio que sem saber. Então vai fazer acupuntura para o resto da vida? Vai fazer fisioterapia para o resto da vida? Qual de fato é a intenção? E aí, gente, queria compartilhar tantas coisas com vocês. Eu sei que algumas são mais complexas e um pouco mais técnicas, mas eu vou tentar falar mesmo assim, tá? Então, vamos lá. Ontem eu estava conversando com a minha equipe aqui, falando uma coisa que vem acontecendo, que é a escolha das raças, né? Antigamente, as pessoas tinham raças, sim, tinham animais de raça, mas tinham menos variedade, vamos dizer assim, né, de raças. Então, tinha ali o pastor alemão, o Doberman, né, esses animais eram mais comuns. Tinham os SRDs, que são sem raça definidas, os nossos vira-latas, porque misturou. E eram raças mais rústicas também. Com o passar do tempo, na última década... Bom dia, Felipe. Na última década, o que a gente percebeu é que vieram muitos cãezinhos de outras raças. Por exemplo, Lulu da Pomerânia, uma raça que está super em alta. Quem mais? Os boxers vieram com força total. Os Rottweilers, né, ganhando um espaço ainda maior. Os Pitbulls, os Staffordshires, os Yorks, né, o pessoal que gosta dos pequenininhos. Os Poodles se mantiveram também aí com a sua força. E cada raça, eu já comentei aqui em outras lives, elas vêm consigo as suas predisposições. E o que são predisposições? São doenças que são mais comuns naquela raça do que em outra raça. Então, o que é muito importante, eu venho batendo muito nessa tecla, é assim, qual é o melhor momento de ir ao veterinário? E o melhor momento de ir ao veterinário é quando você não tem um animal. Juliana, sou louca então, né? Ou louco, vou lá no veterinário, mas nem animal eu tenho. Só que se você pretende ter um, é o melhor momento. Porque é quando você vai poder sentar com aquele profissional e falar assim, olha, eu tenho a rotina tal, com a estrutura tal, o que se adequa? Então, é o primeiro passo. E vocês sabem como eu sou aqui, pelo menos a minha opinião, eu tô muito longe de não condeno mesmo quem quer ter determinada raça. Porque quer, porque gosta de um tamanho específico, de um pelo específico. Tá tudo certo, gente. O que não tá tudo certo é não buscar informação. E aí depois vocês sofrem e o bichinho sofre também. Então, o meu namorado, eu sempre compartilho aqui com vocês, ele já teve alguns Rottweilers e ele quer muito ter outro Rottweiler. Ok, só que na época que ele teve, ele não tinha a quantidade de informações e nem a qualidade das informações que ele tem hoje na medicina veterinária. Isso já faz mais de 10 anos que ele teve o último Rottweiler dele. Então, eu apoio? Apoio, mas o que é importante? Que ele saiba onde ele está se enfiando. Então, por exemplo, os Rottweilers são animais de crescimento rápido, eles têm um peso grande, são animais pesados, sobrecarregam as articulações. Então, são animais que normalmente eles precisam de uma suplementação para os ossos maior. Eles precisam aí de uma alimentação robusta, como eles, né? Eles têm uma sensibilidade à doença da parvovirose, que é uma doença viral. Então, é muito comum que os Rottweilers recebam mais uma dose, além das que estão acostumados, porque eles são mais sensíveis à doença. Os Rottweilers também apresentam muitas vezes osteosarcoma. É o câncer do osso, tumor no osso. Uma doença muito triste, uma doença muito rápida, que judia muito progressiva. Então, o que vai fazer para prevenir? O que eu posso fazer
para trazer uma melhor qualidade de vida para o organismo de um animal que já tem tendência a formar tudo isso. Os poodles, né, gente, me entendam, no bom sentido, e eu tenho um poodle, eu sempre disse que eu tenho horror a poodle. E por que eu falava isso? Porque o poodle, gente, ele é muito resistente, mas ao mesmo tempo ele tem muitas predisposições. Então, são problemas de pele, são questões endócrinas. Então, poodle você tem que ficar de olho ali, diabetes, hiperadrenocorticismo, algumas doenças endócrinas. Então, que mais? A cardiopatia, que eu sempre divido aqui com vocês, né? Que o Estopa já tem. E aí, quando o Estopa foi resgatado, e quando eu olhei, eu falei, ai, gente, não acredito que é um poodle, né? Quando minha amiga me trouxe o cachorrinho que tinha ficado abandonado na clínica. Então, eles são muito resistentes. A gente atende poodle aqui de 20 anos. Ontem eu recebi uma mensagem de um cliente meu antigo, e eles tinham parado nesse momento de pandemia de fazer as sessões, e ele me enviou uma mensagem dizendo que o cachorrinho dele havia falecido, era um poodle, e ele falou, ele tinha acabado de fazer 20 anos. Então, isso é comum hoje em dia. E aí, o que é legal a gente saber? A gente prevenir. Eu gosto do poodle, ele é lindo, ele é fofo, ele é super inteligente. O que eu vou fazer? Eu vou ficar mais de olho nesse coração, o mais cedo possível. Eu vou ficar de olho nessa pele. Eu vou entrar sempre com um olhar, já talvez de um endocrinologista. Esse animal tá bebendo muita água, ele tá fazendo muito xixi, ele tá mancando, que é o claudicando que a gente fala. Então, é muito importante que a gente tenha todo esse olhar em cima do pet, tá? E aí, eu tô falando tudo isso para chegar na alta que não tem alta. Por quê? Porque o que eu tava comentando aqui, que eu iniciei falando para vocês, é que eu tava falando para a equipe assim, gente, não é que o animal ele vai criar um problema, uma patologia, um desequilíbrio, não. O animal ele já vem com predisposições na raça dele. Então, no momento em que ele nasce, que ele é um nenenzinho, a gente já tem o que tratar e o que prevenir. Porque o tutor já optou por ter uma determinada raça que tem predisposições raciais. Então, a gente precisa cuidar disso. E aí a equipe complementar cuida, porque o nosso olhar de cenário ideal, ele é preventivo. Ele não é paliativo, né? Não é ir ficar ali enxugando gelo, que infelizmente é 90% dos nossos casos. Porque quando os animais chegam aqui, eles já estão numa fase muito avançada da doença. A nossa ideia é, de fato, prevenir mais e remediar menos. Eu falo muito isso aqui, acaba até sendo repetitiva, mas é essa a ideia. Por quê? Porque o cenário ideal, que eu acredito que é exatamente esse que a gente está vivendo agora. Então, os veterinários dessa nova geração, daqui 10 anos, eles vão pegar uma fase muito melhorada da medicina veterinária. O pessoal está entendendo que tem muita coisa para fazer pelos bichinhos. E é essa fase que a gente vai assistir aí nos próximos anos. Então, a pessoa ela vai sim ter o Rottweiler dela, o Boxer, o Poodle, o Lulu da Pomerânia, mas ela vai ter noção do que aguarda ela, do que pode aguardar. E é aí que a gente vai começar um trabalho preventivo, seja com fisioterapia, seja com acupuntura. Juliana, mas isso previne? Previne. Por quê? Porque aí, né, vocês sabem que a minha praia, eu sou acupunturista raiz, né? Então, a minha praia é muito da acupuntura e a gente visa equilibrar o que está desequilibrado. Esse é o nosso principal objetivo com a acupuntura. Então, quando a gente começa a perceber alguma coisinha, a gente consegue fazer alguma coisa. Vou citar um exemplo para vocês, né? Eu sempre trago o Estopa, que é o meu baby aqui. E o Estopa foi o seguinte, eu olhei, tive aquele primeiro susto de, é um poodle. E, ai meu Deus, como eu vou fazer para prevenir algumas questões nele. E uma das coisas que mais me preocupavam era o coração. Então, o Estopa ele começou a fazer exames cardiológicos aos 5 anos de idade. Uma idade que a maior parte dos médicos veterinários ainda não orientam ao tutor ficar de olho no coração. Só que eu sabia do que me esperava. E aí, o que eu fiz? Eu fiquei de olho nesse coração.
desde os 5 anos. Mas e antes? Eu não fiz nada? Claro que eu fiz, eu já era acupunturista. O Estopa sempre fez sessões de acupuntura, ou semanais ou quinzenais, menos frequente aí, né, no mais que a gente estendeu uma sessão da outra, foram 15 dias que nós ficamos sem. E os fitoterápicos? Gente, ele era um cachorro que se você mostrava o chinelo para ele, ele abanava o rabo. Então, sabe, uma felicidade absurda e tal. A medicina chinesa descreve isso como já um pouquinho de desequilíbrio do Shen. E o Shen é a mente, quem abriga a mente é o coração. E aí um longo papo de medicina chinesa, mas que já me permitia olhar para ele com um olhar preventivo. Então, eu já comecei a fazer acupuntura, comecei a dar fitoterápicos para ele. Ali eu colocava já algumas agulhinhas em pontos bem estratégicos para o bom funcionamento do coração. Ele tomava as ervas também, tomava uma, tomava duas, dependendo do que o organismo dele me mostrava. E, gente, eu nunca tive problemas com Estopa, nunca. Ah, ele nunca ficou doente? Ficou, ele ficou até internado, já dividi isso aqui com vocês. Ah, quando? Quando por um brinquedo inadequado ele ingeriu lã de vidro, e aí ele teve uma gastroenterite hemorrágica, ficou fazendo cocô com sangue, precisou ficar internado, foi uma das vezes. E a outra vez foi por ansiedade, que também a medicina chinesa entende isso como um desequilíbrio do Shen, ligado ao órgão do coração também, tem tudo a ver aí com os poodles. Por ansiedade ele começou a mordiscar as patas, né? E são mordeduras aí por desequilíbrio emocional, também compartilhei isso com vocês. E essa pata criou um flegmão, que é uma inflamação absurda, uma inflamação hard, e com isso ele foi internado para conseguir amenizar a inflamação. Então, gente, foram essas as minhas questões com o Estopa, eu não tive mais nada. E aí, eu faço exame? Faço exame. A cada 3 meses, a cada 5, a cada 6. Depende do que eu tô vendo nos exames, depende do trabalho preventivo que eu tô fazendo. Aí, a única certeza que eu tenho é que ele vai ficar velhinho, certo? E que é um poodle. Ok, eu já sei provavelmente das questões articulares dele. Eu não sou boba, eu sei que eu moro num apartamento de porcelanato, piso liso. Ou seja, durante 11 anos da vida dele, ele foi desafiado no piso liso. Então, joga brinquedinho, joga no piso liso, corre no piso liso. Isso é legal? Não. Juliana, mas você sabia e não fez nada? Sim, como várias pessoas, como vocês. Por quê? Porque a gente não troca o piso da casa toda e a gente coloca ali uma passadeira, um adesivinho na pata, mantém os coxins, que são as almofadinhas, com os pelinhos aparados. Então, isso a gente faz. Mas vou mudar de casa? Não, gente, que é quando a gente entra na casa de vocês, dá aquele boom de informação e vocês falam, gente, mas o que eu vou fazer? Elas trouxeram tantas informações. Só que eu já sei que ele tá ficando velhinho nesse ambiente, nesse cenário. O que eu posso fazer então? O Estopa faz acupuntura, ele faz fisioterapia, ele toma fitoterápicos, ele come suplementos que são a base de substâncias que vão auxiliar nos ossos dele. Então, gente, ele tem todo um respaldo para envelhecer bem. Ele vai deixar de envelhecer? Claro que não, mas ele vai envelhecer melhor e mais saudável? É claro que sim. Não tô fazendo nenhum milagre, né? Então, o caráter preventivo é muito melhor. E aí vocês podem estar se perguntando, quando eu falo de caráter preventivo, com qual frequência seria indicada as sessões? E aí, no caso dele, do Estopa, por exemplo, a gente faz a cada 15. Às vezes eu faço semanal. Por exemplo, o Estopa, ele tem estenose traqueal. O que é isso? Também é muito comum, predisposição racial em cães de pequeno porte, e ali a traqueia dá aquela colabada e o animalzinho não consegue respirar, ele fica ali, normalmente momentos de ansiedade, isso agrava bastante. Então, ele faz um tratamento, além da acupuntura, além do suplemento, ele faz um tratamento com condroitina injetável, que é o condroitin, talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele faz esse tratamento para amenizar. Também é um suplemento, a gente vai e injeta ali a condroitina injetável, tá?
Então, o que eu quero trazer com isso? Gente, dá pra ter o bicho que vocês quiserem, o gato que vocês quiserem, o cachorro que vocês quiserem, o passarinho que vocês quiserem. A questão é vocês entenderem a predisposição. E aí, vocês não precisam ter aquela frequência maluca de quadro agudo. Não, vocês vão fazer muito mais um trabalho de manutenção com o bichinho de vocês. E vão observando, claro. Então, a cada 15 dias, uma consulta de físio. A cada 15 dias, uma consulta de acupuntura. E aqui, gente, eu vejo muito isso até entre os colegas veterinários. Para muita gente, a fisioterapia ainda representa exercício. E não é isso. O exercício é uma coisa que está dentro da fisioterapia, do que a fisio oferece, que chama cinesioterapia. Então, as questões com obstáculo, isso se chama cinesioterapia, os exercícios propriamente dito. Porém, a fisioterapia não é isso. A fisio pode ser preventiva, para trazer mais tonificação muscular. A fisio pode trabalhar analgesia, a fisio pode usar somente aparelhos. Então, tem diversas formas de se abordar um animal com fisioterapia. Juliana, eu tenho um filhote de Golden, ele é super saudável. Posso fazer fisioterapia? Pode, porque é um animal de crescimento rápido, é um animal que tende também a ter uma predisposição a ter problemas articulares. Então, vocês podem muito mais prevenir do que remediar. Essa é a primeira questão. Então, tá bom, vocês já têm um animalzinho e agora vocês precisam remediar. Ele já está velhinho, ou ele já foi diagnosticado, e os bichos estão sendo diagnosticados, gente, cada vez mais cedo, dos mais diversos problemas, dos mais diversos desequilíbrios de saúde. Então, vamos supor que esse é o seu caso. Você tá me ouvindo falar, o seu gatinho é um bebê e já não tá bem, você tem aí um cachorrinho de 2 anos, 1 ano, que já não tá bem por determinadas questões, ou mesmo você tem um velhinho, porque você não sabia de nada disso, você não conseguiu prevenir, você não tinha a informação adequada, agora você tem, mas você tem aí um animal de 7 anos ou mais. Lembrando que animais de grande porte são considerados idosos a partir dos 5 anos de idade. Animais de pequeno porte, a partir dos 7 anos de idade, eles já vão ser considerados idosos e já vão ter que ter tratamento de idosos. Cuidados maiores e melhores com alimentação, suplementação, esse lado da medicina complementar, da medicina integrativa, check-up, eu bato muito nessa tecla, tem que fazer check-up, depois não adianta chorar, porque a vida deles é muito curta e as doenças são muito rápidas, consequentemente, elas progridem muito rapidamente. Então, muita gente fala assim, Juliana, eu tô há 10 anos sem ir no médico, eu tô super bem. Ok, gente, só que 10 anos é quase a vida do teu animal inteira. Então, vocês precisam olhar com caráter preventivo. Tá bom, mas a gente chegou nesse velhinho. E aí eu tô falando que esse velhinho precisa de melhor olhar para tudo isso e ok, só que não espere ele ficar velhinho. Mas tudo bem, a gente falou, então não tem informação. Chegou hoje, a gente tá tendo essa primeira vez esse papo. Você nunca ouviu falar de nada disso que eu tô falando. Ok, nunca é tarde. É sempre melhor. O que você vai fazer com o teu velhinho, então? Você vai, primeiramente, se programar para fazer um check-up. Antes de falar de medicina complementar, antes de falar de acupuntura, de fisioterapia, de reiki, de mocha-bustão, antes você vai fazer um check-up. Tá bom, para que vai servir esse check-up? Você vai buscar o seu veterinário de estimação, como eu sempre digo aqui. Então, você vai buscar por essa pessoa. Juliana, mas eu não tenho. Tá bom, me liga e eu indico. Não tem problema nenhum. A gente pode indicar tanto em São Paulo quanto fora do estado, porque a gente tem vários grupos com determinados profissionais que a gente consegue distribuir, tá? Então, você vai encontrar esse seu veterinário de estimação, que vai ser a pessoa que você vai confiar. É o médico da família, tá? É para esse cara que você vai comunicar tudo que não tá legal com o teu animal. Se ele tá mancando, se ele vomita com frequência ou não, se o cocô dele tá mole, se ele aceita determinado alimento e outro alimento não, se você gostaria de fazer uma alimentação natural, se a vacina tá em dia, se você vai vacinar com V8 ou com V10, se você já vermifugou ou não, qual antipulga que você vai usar, se ele vai ser por boca, que são os orais, aqueles mastigáveis, ou se vai ser a pipeta, a apresentação por on, que a gente coloca aqui no pescocinho.
Esse cara vai ser o teu orientador, o teu norteador. E vai ser ele ou ela, né, a veterinária clínica, que vai te pedir lá a lista de exames de tempos em tempos. E que vai te orientar a quais exames você vai fazer. Você não vai chegar no laboratório e sair fazendo exame. Ah, eu vim aqui fazer exame. Não. Então, dependendo dos sintomas, dependendo da raça, dependendo da idade do teu animal, você vai ser orientado a fazer determinados exames diferentes, tá? E claro, dependendo do que você contar ali pro veterinário. Ah, ele tá mancando, vai precisar de um raio-x. Ah, ele parou de andar e eu preciso de uma ressonância. Ah, ele tá rodando em torno de si mesmo e é um velhinho, a gente vai pensar numa tomografia. Ou não, ele tá fazendo muito cocô mole, eu preciso entender o porquê, eu vou pensar num ultrassom. Cada questão vai trazer uma série de exames diferentes. Quando você chegar nisso e você fizer esses exames, aí você vai voltar lá no seu veterinário de estimação. Vai levar todos os exames. E aí ele vai te falar, olha, deu uma alteração em fígado, deu uma alteração no rim, deu uma alteração aqui na coluna. E aí ele vai conversar com você. E aí é a hora de você falar, porque a gente já teve aqui esse papo, esse tete a tete, você vai falar assim para ele. Doutor, e a medicina complementar, posso fazer? E ainda não é algo comum, gente, não é algo comum nem para humanos. A gente vai no médico, eu vejo aqui na minha casa, né? Minha mãe e meu pai vão ao médico e nenhum dos médicos fala, você faz acupuntura, você faz físio? Não é comum ao médico. A medicina integrativa, ela vai ser muito mais inserida por quem vive, pelos tutores, pelos pacientes, do que necessariamente pelos médicos, porque às vezes não é uma vivência comum, uma prática comum. Alguns são, outros não. E nesse momento você pode perguntar de possibilidades. E aí talvez você ganhe lá um cartãozinho nosso, ou de alguma outra equipe, ou de algum outro colega que trabalhe com medicina complementar. E aí a gente começa a abrir um leque de possibilidades. Por quê? Porque a medicina tradicional, ela vai te oferecer alguns medicamentos, alguns tratamentos. E aí, em dado momento, ela vai falar assim, olha, teu pet não pode ficar tomando remédio para a vida inteira para dor na coluna. Não aguenta o fígado, o rim, o estômago. Você vai precisar ir para um outro método complementar, mais natural. Fisioacupuntura. E aí, beleza, o que você vai fazer? Você vai ligar aqui pra gente. E aí você vai fazer a pergunta que não quer calar. Quantas sessões o meu animal precisa para ficar bom? E aí, gente, quando a gente responde, não sabemos. Aí muita gente se frustra. E por que a gente não sabe? Porque a resposta de um não é a resposta do outro. Então, o Joãozinho não responde igual o Chiquinho, que não responde igual a Mariazinha. Então, pode ser que vocês me digam assim, quem tá aí me ouvindo. Eu tive Covid e não tive nada. Eu conheço quem morreu de Covid, né? Tivemos aí o Paulo Gustavo ontem, tá todo mundo bem chateado com isso, uma história super triste. Quantas pessoas? Todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que faleceu de Covid. E todo mundo conhece pelo menos uma pessoa que teve Covid e não sentiu nada, que não teve nem sintoma. Um não reage igual ao outro, gente, não adianta. Qual que era a frase ontem com o acontecimento do Paulo Gustavo? Ele era tão novo. Quantas vezes vocês ouviram isso ontem? Ou vocês mesmos pronunciaram? Ele era tão novo, ninguém esperava. Por quê? Porque um organismo não reage como o outro. Então, essa história de eu sair na rua sem máscara, porque eu sou novona. Não, gente, pode ser que dê ruim, né? E pode ser que o meu pai com 80 anos, por exemplo, pegue e se dê bem. Então, assim, a gente não consegue saber qual vai ser a resposta do teu animal frente ao tratamento proposto. Pode ser que diante da fisioterapia, por exemplo, você faça 5 ou 6 sessões e veja um resultado muito legal. Pode ser que diante da acupuntura você faça 4 ou 5 sessões e veja um resultado bem legal. Pode ser que precise de 20, pode ser que precise de 30. Qual é a questão? A gente vai precisar de determinada frequência de um determinado tratamento. E aí sim a gente vai conseguir nortear melhor aquilo. Então, qual que é a ideia? Lembra que lá no começo eu falei que estava fresquinho, que a gente começou
uma nova forma de avaliação, que é dividida em 3 etapas. Por que que a gente fez isso? Porque na primeira etapa, o acupunturista, o físio, o reikiano, o nutricionista vai até a sua casa e vai entender, vai fazer a anamnese. O que que é a anamnese? A historinha lá do teu animal. Bom dia, Lê. Toda a historinha do teu animal. Você vai contar tudo isso pro médico veterinário que foi na tua casa. Na segunda vez, quem vai? Um outro especialista, que vai fazer a duplinha com aquele primeiro e vai trazer as percepções dele. Vai falar, olha, eu achei isso, eu achei aquilo, e vai trazer todas essas percepções. Ok? E na terceira etapa? Na terceira etapa, a gente pega aqui todo mundo da equipe, se reúne, a gente faz reuniões 2 vezes por semana para discussões de caso. Então, a gente vai falar sobre o caso do teu animalzinho. Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Ah, então tá bom. Então, a gente vai juntar a opinião de 10 profissionais diferentes e aí a gente vai fazer uma chamada de vídeo. A gente quem? Você e eu. Ou o teu cliente e eu. Se você for um colega veterinário e tá ouvindo a live, né? Eu tô vendo que tem gente aí que é colega. Então, eu vou fazer essa chamada de vídeo, igual eu tô fazendo aqui, com o teu cliente ou com você, se você for o tutor. E por que que eu vou fazer isso? Para alinhamento de expectativa. Para você entender o porquê que talvez a gente vai te pedir pelo menos 10 sessões para começar a ver um resultado. Às vezes a gente vai te pedir 5 sessões para ver um resultado. Às vezes eu vou te dar um banho de água fria e vou falar assim, olha, teu animal é um animal de grande porte, ele tem 10 anos, ele é considerado um animal idoso já, e ele não vai receber alta. E aí assusta, gente. Como assim não vai receber alta? Tudo que a gente fala que é eterno, assusta. Só que o que que acontece? Todas as vezes que a gente tem esses animais que eu citei anteriormente, que tem o probleminha de coluna, o probleminha de coração, não é que a acupuntura não vai curar. E aí, por isso que a gente traz o conceito de cura de forma tão diferente pela Qualivetes, né? Por que que a gente pensa diferente? Ah, vocês curam diferente do outro? O nosso conceito da medicina integrativa da cura é buscar o melhor daquele animal naquele momento. Então, é curar do que estava. Né? Ele vai estar melhor? Sim, ele vai estar melhor. E aí a gente entra em assuntos super polêmicos que a cura, às vezes, é a morte do animal. Ah, Juliana, quer dizer que meu animal morre e você fala que curou. E aí nós fizemos uma pesquisa, faz 1 ano e pouco, com os nossos clientes, inclusive clientes que perderam seus animais em determinado momento do tratamento. E o que que a gente entendeu? A gente entendeu que eles são gratos por cada xixi que o animal não fazia e foi fazer, por cada refeição que o animal não aceitava e começou a aceitar, por cada voltinha que às vezes o animal não andava mais e voltou a andar. E aí sim, o animal encerra o seu ciclo, gente, como todo mundo, né? Encerra o seu ciclo, sim, ele falece, só que ele falece com uma qualidade de vida muito melhor do que a que ele tinha. Essa é a nossa proposta da cura, é isso que é a cura pra gente, entende? Essa facilitação do caminho da cura por meio do olhar integrativo. Então, essa melhora do quadro que o seu animal está apresentando, isso a gente se compromete. Então, quando a gente fala não tem alta e vocês arregalam os olhos assim, tipo, Juliana, você tá louca. Por quê? Vamos pensar de novo no Estopa, que é o meu. Então, o Estopa tem 11 anos hoje, é um poodle lata, né? Ele foi resgatado, mas ele tem muito da raça. Então, ele carregou com ele o quê? As predisposições que a gente falou lá no começo, ele carregou bastante com ele. E ele é um cardiopata? Sim, é um cardiopata. Ele começou a tomar um remedinho para ajudar no coração, agora vai fazer 2 meses. É bom isso para um animal de 11 anos? Nossa, eu achei fantástico, porque ele sempre teve esse acompanhamento de fito, de acupuntura, de floral quântico. Então, a oportunidade que ele teve de começar a iniciar uma medicação mais tardiamente, para mim é um sucesso. Só que ele faz acupuntura, ok. O que a acupuntura faz? Juliana, para que serve aqueles pontos de acupuntura que aparecem nas fotos lá do Estopa?
Gente, a acupuntura, ela visa o animal como um todo, o indivíduo como um todo. O estopa não é só um coração, e também é o que a gente bate muito na tecla. O estopa hoje, ele não é só uma patinha que vai começar a ter ossos mais frágeis, que vai tender ao envelhecimento. Não é isso. É o animal como um todo. Então, a acupuntura vai ajudar no funcionamento do coração também, no envelhecimento mais saudável, a tirar possíveis dorzinhas. Sabe aqueles velhinhos? Dói aqui, dói ali? É igual com os bichos. Então, a acupuntura vai ajudar ele nessa analgesia, no equilíbrio do sistema como um todo. E a chance dele apresentar questões de desequilíbrios são menores a mais longo prazo. Então, o bicho vive mais e melhor, né? Que é o que a gente tanto fala. E aí, gente, o estopa não tem alta. Por que ele não tem alta? Porque ele não vai ser um ex-cardiopata. Não tem, gente. Por mais que a gente veja coisa do Google, vocês conhecem ex-diabético? Não tem, né? Só quando é uma diabetes transitória. E aí a gente entra num outro papo. Mas não tem, tá? E aí a gente entra numa questão que a gente vai precisar ter um olhar cuidadoso para o seu animal para sempre. Então, o seu gatinho, por exemplo, a gente quase não fala das questões articulares nos gatos, são muito comuns. Tem displasia coxofemoral, que é quando o fêmur não encaixa com o osso da bacia, né? Que é ali o acetábulo, não encaixa no coxal. E aí, o que acontece? Aquele gato, gente, ele já tem aquilo, ele não vai ser um ex-animal displásico. Ele é um animal displásico. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar equilibrar e controlar o que desequilibra com essa doença para que o seu animal viva mais e melhor. Essa é a ideia. Então, quando vocês chegam aqui com um animalzinho de 11, 12, 15, 18, 20 anos e falam quantas sessões precisa para o meu animal ficar bem, a resposta, gente, primeiro que a gente não sabe. A gente vai começar a avaliar o teu animal para depois te dar um norte. Segunda coisa importante é, você precisa começar o tratamento na frequência ideal. Por quê? Eu quero fazer físio, mas a fisioterapeuta indicou uma vez por semana, mas eu só tô podendo a cada 20 dias. Gente, de verdade, é melhor do que nada? Eu tenho até dúvida de falar que é, porque não é a frequência ideal. Você começar a estimular um organismo de uma forma tão sutil. O que a gente está falando de analogia? Eu sempre faço analogia para vocês entenderem. Vocês podem ir, eu sempre falo isso, para o Rio de Janeiro de ônibus, para o Rio de Janeiro de avião ou para o Rio de Janeiro a pé, tá? Ok, vocês podem fazer a mesma coisa para o Japão, né? Ok. E aí, né, de carro não, né? Essa parte não. E aí, o que você vai fazer? Você vai criar meios dentro da sua viagem de fazer isso de formas mais rápidas. Juliana, eu vou de tal jeito. Não, eu vou até tal ponto, eu vou de tal jeito. Depois eu tenho navio, depois eu tenho não sei o quê. Ok, só que o que isso vai impactar? O tempo, não o foco, né? Então, na saúde, gente, não é diferente. Você vai fazer uma sessão a cada 20 dias. É melhor do que nada? Você tá indo pro Rio de Janeiro a pé. Ok, talvez você chegue, só que você tá falando de saúde, então talvez não dê tempo. E talvez você não tenha o resultado esperado. Entende o que eu tô falando? Como dificulta? Então, o que a gente quer, a proposta que a gente traz aqui, é que vocês façam pelo menos na frequência certa. Porque, gente, tudo nessa vida que é mal falado, normalmente quando você vai pesquisar, você vê que ele é mal falado, a técnica, o remédio, enfim, porque as pessoas fizeram mau uso. E isso acontece com a acupuntura, com a fisioterapia, com o reiki, com a nutrição, que não tem acompanhamento adequado. Eu quero que o meu animal seja acompanhado pela nutricionista. Mas ela só acompanha meu animal uma vez por ano. Ele perdeu, ele ganhou peso, mas uma vez por ano ela olhando, tá bom, não tá. Então, a gente precisa criar essa frequência. Mas e depois? Então, meu animal começa a fazer sessões de físio, por exemplo, 2 vezes por semana, ele vai fazer isso para sempre? Depende. Depende da resposta. Normalmente, não.
Por quê? Porque ele vai melhorar. É o que todo mundo espera. Ele vai melhorar, legal. Só que quando ele melhora, não é que a gente, então tá bom, viu, foi ótimo, ele tá de alta. Não. A gente segue fazendo um acompanhamento desse animal, porém de maneira mais espaçada. O que antes era 2 vezes por semana, passa a ser uma vez por semana. O que era uma vez por semana, passa a ser a cada 15 dias. O que era a cada 15 dias vai ser a cada 20. O que era a cada 20 passa a ser mensal. O que era mensal passa a ser a cada 45. Ok. E depois? Ficou legal com 45 dias, a gente vai aumentar. E aí a gente vai começar a se ver a cada 2 meses. E tem animais que a gente vê a cada 3 meses, estão bem. Só que isso é importante, gente, a frequência. Porque o olhar técnico vai permitir que a gente fale, alguma coisa aí não tá bem. E é impressionante quando a gente tem um acompanhamento complementar. Por quê? Porque a gente está em contato com o pet semanalmente, às vezes até mais que uma vez por semana. A gente percebe, então, aquela bolinha que pode ser um tumorzinho se iniciando e a gente percebe muito precocemente, bem no comecinho. Normalmente os animais conseguem ter sucesso nos seus tratamentos, porque a veterinária percebeu que o seu animal começou a pisar de uma forma errada muito cedo, né? Olha, então eu já tô fazendo acompanhamento, começou a pisar da forma errada, o que eu faço? Eu já faço uma outra abordagem. Isso é muito importante, tá? Então, o que eu quero que vocês tenham tirado dessa live, gente? E me perguntem, porque eu sei que o assunto é pesado e complexo. Por mais que a gente tente trazer como um bate-papo comum aqui de manhã. Então, perguntem e tentem ter esse olhar para o veterinário, então, o check-up, né? Vamos começar do passo 1, veterinário de estimação, check-up, possibilidades. E aí, Juliana, eu não sei nada disso, eu tô acostumada a ver você aqui na Qualivetes falando. Vai lá na bio, pega o meu celular, liga. Não tem problema, eu vou te atender qualquer hora que você me ligar. Se me ligar 3 horas da manhã, eu vou te atender. E aí eu vou tentar te orientar. Eu vou tentar trazer informações da experiência que eu tenho desses 12 anos na medicina integrativa e vou tentar te trazer um pouco da minha experiência veterinária. E aí eu vou falar, olha, nesse caso, ideal, a gente pode fazer isso. Nesse caso, ideal, a gente pode fazer aquilo. Vamos marcar uma avaliação? Vamos ver o teu animalzinho? Vamos conversar com a equipe que já cuida dele? Me dá o telefone do veterinário dele? E aí a gente começa a fazer uma programação para tratar o teu pet, certo? O que fica dessa live? A frequência difere de animal para animal, a resposta difere de animal para animal, a gente vai ter essas diferenciações. Você precisa sempre do veterinário de estimação, não esquece, e sempre estar de olho no check-up. Depois você, com as possibilidades, vai buscar a medicina complementar e aí a gente vai começar a fazer um trabalho. Juliana, meu animal é muito pequeno, ele tem 1 ano, 6 meses, 4 meses, e eu já quero começar a fazer um trabalho preventivo. Ótimo, parabéns, essa é a nossa ideia mesmo. Liga pra gente, o que a gente vai ver? Raça, pulso do teu animal, questões que a gente leva em conta na medicina tradicional chinesa, predisposições raciais, características, e aí a gente vai começar a tratar o teu animal de maneira preventiva para que ele não apresente nenhum desequilíbrio ou desequilíbrios menores ao longo da vida. Essa é a nossa ideia, tá? Então, ficou dúvida, me liga. Compartilha essa live com quem você acha que tem relevância, com quem gosta de bicho. Se você tiver críticas para fazer, eu adoro, porque é a única forma da gente melhorar. Se você tiver elogios, também são super bem-vindos. Bom dia, Tereza. E eu sempre tô por aqui, às quartas-feiras, às 7 horas da manhã. E esse é o tempinho que a gente usa para falar um pouquinho sobre o que acontece aqui, que eu acredito que vai ajudar vocês aí, seja você colega de profissão veterinário, como que eu faço para abordar tal caso com medicina complementar, ou na medicina veterinária clínica também, como que eu faço para trazer esses trabalhos para o meu pacientezinho. Ou ainda, se você é tutor, se você é mãe e pai de pet e deseja oferecer tudo isso para o teu pet, tá?
Gente, muito obrigada, mais uma manhã de vocês aqui, realmente só tenho a agradecer. Obrigada mesmo, essa live fica salva no IGTV, vocês podem ter acesso a hora que vocês quiserem, e também no YouTube. Então sigam a gente aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, estamos lá também. Se cadastrem no canal, que aí vocês recebem sempre as novidades. Dúvidas, me liguem, quarta-feira tem mais. E só um recado, quinta-feira, amanhã, às 8 horas da noite, a gente vai receber a Shirley, consultora financeira. E não só vai receber a Shirley, como a gente tá programando um curso com ela, já programou, já tem tudo certinho do curso. Eu não me lembro a data, mas a Mariana vai postar hoje para vocês a data do curso da Shirley. Mas o que tem a ver educação financeira com veterinária? Bom, quantas vezes você deixou de cuidar do teu pet como você gostaria porque apertou de grana? Quantas vezes você foi surpreendido no veterinário, no check-up, na medicina veterinária complementar porque era mais caro do que você esperava, né? E você, colega, você que é veterinário, assim como eu, quantas vezes você se sentiu meio frustrado com a nossa profissão porque às vezes ela não dá a grana que a gente precisaria ganhar. Então também é legal a gente olhar para o financeiro, porque traz muita coisa, inclusive para o nosso mundo da veterinária, tá? Então amanhã, Shirley, 8 horas da noite. Beijo, gente. Obrigada, bom dia para todo mundo.